Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra hoje cada uma das tuas necessidades por meio de Jesus Cristo. E que seus anjos acampem-se sempre ao redor da tua casa, da tua vida, e onde você for, você seja protegido, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Amados, a gente viu que a igreja de Tiatira é uma igreja que tem uma história profunda de amor à palavra. Satanás, ele se sente derrotado. 1517, Lutero crava nas paredes do castelo de Wittenberg, da catedral de Wittenberg, as 97 doutrinas da justificação pela fé. E o diabo não está satisfeito, porque depois de matar tantos cristãos, a verdade não morreu. Lá em Tiatira tinham aqueles que realmente tinham obras, tinham fé, perseverança, amor. E tudo isso era relacionado à palavra. Então Satanás agora ele vai mudar a estratégia. Para tentar enganar o ser humano, ele vai tentar mudar a estratégia. E aí nós vamos entrar na igreja de Sardes. Deus é contigo. Ore. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti, meu Deus, queremos viver para todo sempre. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é o Senhor da história. É o mantenedor da vida. E é aquele que fundou a igreja e tem as chaves da história. E a história não terminará com um final trágico e desastroso para o ser humano. A história se encerrará com um novo começo. Um recomeço para a história. Onde o Senhor vai recriar novas todas as coisas. O Senhor vai refazer aquilo que foi desfeito e despedaçado pelo mal. Também, Senhor, hoje, olha para cada um de nós. Existem tantas coisas em nossa vida que estão despedaçadas, que estão destruídas, que estão arruinadas. Talvez pelas nossas escolhas, talvez pelas circunstâncias, o ambiente. Muitas vezes nos culpamos ou culpamos outros por tudo aquilo que dá errado na nossa vida. Mas independente de qualquer justificativa, Senhor, queremos hoje colocar nossa vida no Teu altar. Para que o Senhor também possa recriar a cada um de nós. Possa fazer de nós uma nova criação. Regenerar a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Curar nossas feridas. Sarar nossas enfermidades. Tu podes todas as coisas. Tu és Deus. E a nossa vida está em Tuas mãos. Portanto, Pai, assim como o Senhor tem lutado para consertar a história, tem lutado para refazer a criação ao seu estado original. Pai, hoje, refaz a nossa história, refaz a nossa vida, conserta nosso passado de pregresso, de erros, de fracasso, de derrotas, de medos, de incertezas, de frustrações e dá-nos a vitória por meio de Jesus Cristo. Fala conosco agora porque queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e dá-nos a Tua bênção, a bênção do Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra. Nós o adoramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, finalmente chegamos à igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que vai de 1518
a 1833. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3 agora. Nós entramos no capítulo 3 para analisarmos as 3 últimas igrejas. Sardes, a mensagem de Sardes está escrito assim, capítulo 3, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas está morto. Seja vigilante. Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e do que você ouviu, e guarde-o, ou pratique, né? Portanto, se você não vigiar, porquanto, se você não vigiar, eu virei como ladrão, e você não conhecerá de modo algum a hora em que envirei contra você. Você tem, contudo, aí em Sardes, um pouquinho, né? Um restante, aqui no versículo 2, fala de um restante, e agora fala de um pouco, um punhado. Para Elias, Deus vai dizer: eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Paulo vai dizer que, embora Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. E aí Deus está dizendo da igreja de Sardes: eu tenho um restante aí. Eu tenho um punhado de gente aí em Sardes que não contaminaram suas vestes com os falsos ensinos, né? E esses andarão de branco junto comigo, pois são dignas disto. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados, a igreja de Sardes, a mensagem aqui é clara. João escreve como se Jesus Cristo estivesse falando diretamente com o anjo da igreja de Sardes. Eu leio aí o versículo 1, né? Ao anjo da igreja de Sardes escreva: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e aquele que tem as 7 estrelas. A gente viu no capítulo 1, né, versículo 20, o que é as 7 estrelas, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro, aqui você pode falar sobre espírito, né, e candeeiro, aí são uma referência só, né? Azeite, lâmpada, né, luz. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa vida, é aquele que esclarece a verdade. E as 7 igrejas aí está dizendo, 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Jesus Cristo está falando que ele tem o controle total. Ele tem o controle total dos acontecimentos das igrejas. E ele tem conhecimento total. Todos os anciãos da igreja, a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, todas as igrejas, as 7 igrejas, estão nas mãos de Deus. Jesus Cristo diz: aquele que conserva na sua mão as 7 estrelas, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem o controle total dos acontecimentos da igreja. E todos os acontecimentos da igreja corroboram para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a expansão da igreja neste mundo. Então, 1518,
surge o período da igreja de Sardes. A igreja está vivendo um momento sublime, maravilhoso, que é a reforma de Lutero. E a igreja de Sardes vai abraçar a reforma de Lutero, mas aí entra um problema. Satanás, né? Não se esqueça que na igreja de Tiatira ele tem o trono fincado na igreja. Então Satanás percebeu que através da perseguição, da morte dos cristãos, ele não conseguiu derrotar o cristianismo. Primeiro ele vai tentar derrotar a palavra, né? E depois ele tenta derrotar o cristianismo através da perseguição e da contrafação, ou seja, o ensino de mentira. Prender a verdade, destruir a verdade. Então a verdade foi jogada por terra e entraram as tradições na igreja. As pessoas agora ela não têm conhecimento de Deus por si mesma, na palavra. Ela tem conhecimento de Deus através da igreja. Então a igreja espalhou um monte de falsos ensinos e doutrinas. E isso foi no período da igreja de Tiatira. Aí chega Lutero com as 95 teses da justificação pela fé. E vai dizer que a igreja está errada. E agora, Satanás ele vai se enfurecer contra a igreja de Sardes. E ao que Jesus Cristo diz aqui da igreja de Sardes, a igreja de Sardes parece ter aceitado os falsos ensinos. Por isso ela tem nome de viva, ela tem nome de quem está vivo, mas está morta. A igreja de Sardes vai enfrentar o primeiro problema da igreja de Sardes é a contra-reforma. Enquanto Lutero defende 95 teses de justificação pela fé e retorno à Bíblia, só a Escritura, aí vem a contra-reforma e diz, vamos contrabalancear isso aí. Lutero não está tão certo assim. Existem alguns problemas nos ensinos de Lutero e nós precisamos harmonizar esses ensinos. Aí vem a contra-reforma. As cruzadas de 1635 a 1700. Então esse período foi um período em que a igreja se viu lutando contra ela mesma. Ou Lutero está certo ou Lutero está errado. Não, mas vamos achar um meio termo. Ele nem está certo e nem está errado. Aliás, isso tem permeado o cristianismo desde então. Hoje existe dentro do cristianismo aquele que diz assim, não, pode comer de tudo, não, pode beber de tudo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. E aí hoje nós temos um movimento ecumenista para quê? Para harmonizar essas diferenças. A igreja ela vai passar por um período de adormecimento enquanto ela discute o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Ela perde a essência do assim diz o Senhor. Essa é a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, além da contra-reforma, que foi uma luta interna na igreja, gente dentro da igreja se levantou contra Lutero para dizer que não, que alguns ensinos de Lutero eram exagerados, que não podia ser assim. Vamos harmonizar. Aí nós temos outro problema. A partir do século XVII, nós temos um sério problema, porque no século XVII vão surgir o racionalismo francês, o iluminismo, o humanismo e o ateísmo. Já no século XVIII, o ateísmo. O que é o racionalismo, Renivaldo? O racionalismo, aí nós temos a morte do teocentrismo. Ou seja, Deus sai do centro da história. Teocentrismo é Deus no centro. Até o século XVI, todos acreditavam que Deus era o centro de tudo. Aí, a partir do século XVI, século XVII, o que vai acontecer? Surge o racionalismo. O racionalismo é algo terrível. Por quê? Se a igreja já está enfrentando uma luta interna do certo e errado, do fulano está certo, do ciclano está errado.
Isso pode, isso não pode. Agora nós vamos enfrentar um outro problema sério. Deus não tem nada a ver com a nossa história. Satanás vai tentar levar agora o ser humano a viver e aceitar a razão como base de fé e consciência. O racionalismo. Deus sai do centro para entrar a razão. Em 1793, os franceses ousadamente colocaram uma mulher em um carro alegórico. A mulher estava despida, uma jovem despida, muito bonita, e eles aclamaram em praça pública aquela mulher como a deusa da razão. Você vai encontrar isso em qualquer livro de história geral. Não estou exagerando aqui, não. Não estou inventando nada. A igreja de Sardes é a igreja que enfrenta um conflito interno do isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, através da Contra-Reforma. Lutero trouxe um profundo conhecimento para a igreja, trouxe uma verdadeira iluminação para a igreja, e a igreja começa a perder toda essa reforma de Lutero com brigas internas, disputas do assim pode ou assim não pode, e isso está certo, isso não está certo. Eu penso assim, eu penso assado, eu penso desse jeito, você pensa desse jeito. Agora nós vamos harmonizar para que a gente possa ter tranquilidade. Então todo mundo está certo. No final, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo. É essa a teologia que tem sido pregada no século XXI. Todo mundo está certo, ninguém está errado. E aí vem a filosofia e dizer que nada mais é errado. E ao dizer que nada mais é errado, ela remete ao racionalismo, ao iluminismo do século XVI. Ora, se nada mais é errado, então todo mundo está certo. Depende do seu ponto de vista. Lembra do adágio aí que beba com moderação, coma com moderação, busque o equilíbrio? Isso é uma falácia de Satanás. Porque não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. Ou é luz ou é trevas. Não há como harmonizar a luz com as trevas. E além da igreja estar enfrentando esse conflito interno, agora ela começa a sofrer um conflito externo. O iluminismo do século XVI, o racionalismo do século XVII, começa a tirar Deus da história. Onde o ser humano agora começa a construir seu próprio caminho de aperfeiçoamento através da ciência. Além do racionalismo e do iluminismo, vem o humanismo. O ser humano agora, ele é capaz de, olhando para dentro de si, se converter, né, através das várias fases da vida, em um ser humano perfeito. Aí nós vamos encontrar, dentro da própria filosofia, que o homem não nasce homem, o homem nasce um animal. E através das interações, dos relacionamentos com a natureza e com outros seres humanos, ele vai se tornando homem. Olha que coisa terrível, isso surgiu no século XVII. O ser humano se igualando ao animal, o que vai dar, digamos assim, o berço para o ateísmo do século XVIII. 1859, surge então o Nietzsche. O Nietzsche vai surgir aí nesse período dizendo que Deus morreu. O ser humano está entregue a si mesmo. Então ele tem que deixar de ser bicho para ser homem. Ele é um animal racional. Olha o racionalismo aí, né? Aí o homem ele é um ser racional, um animal racional, diferente dos animais. Ele consegue construir o seu próprio caminho, construir seus próprios relacionamentos e aperfeiçoar-se como ser humano. Ele deixa de ser bicho para se tornar homem através das interações. E aí vem o ateísmo, de 1859, com Charles Darwin, dizendo que o ser humano não foi criado por Deus. Ele veio de uma explosão cósmica há 65 bilhões de anos atrás.
ou outras versões aí vai dizer que 5,5 bilhões de anos. Outro vai dizer 400 milhões de anos, outro vai dizer 10 bilhões de anos. É uma confusão. Mas a verdade é que a igreja de Sardes vai enfrentar esse período aí, ó. Iluminismo, racionalismo, humanismo e ateísmo. Isso como luta externa. Satanás vai colocar a filosofia contra a teologia. A ciência contra a teologia. Não tem como a gente explicar a criação. Assim como não tem como explicar a evolução. Não existe uma fórmula mágica que leve o ser humano a entender que a Terra veio do nada. Inclusive, existe uma lei da própria natureza que diz: o nada não gera nada. Nada surge por acaso. É lei científica, diz que nada surge por acaso. E agora vem a ciência dizer que o ser humano é fruto do acaso. Porque se um protozoário surgiu de uma explosão cósmica há 65 bilhões de anos, há 400 milhões de anos, ou seja, quantos bilhões de anos seja, o ser humano, essa explosão foi ao acaso. Como que essas partículas de poeira se juntaram para se aquecer a ponto de formar uma combustão e depois causar uma explosão, e dessa explosão surgir protozoário, surgir células, e dessas células surgir a vida? Como? Não há uma explicação. Assim como também não há uma explicação racional para a criação. Deus falar e surgir uma árvore grande, como aqui atrás de mim, você está vendo uma árvore aí, tem mais de 30 metros de altura. Quando Deus criou já árvores adultas, de 5, 6, 10 metros de altura, já com frutos. Então, eu preciso de fé para crer na evolução e eu preciso de fé para crer na criação. Mas esse é o conflito da igreja de Sardes. Porque Deus está dizendo que a igreja de Sardes, ela tem nome de viva, mas está morta. Por que a igreja está morta? Porque a igreja começa a beber da filosofia, começa a beber da ciência e negar a fé. Já que a gente é um ser racional, tudo tem que ser explicado pela razão. Já que a gente é um bicho que se torna homem, tudo tem que ter uma explicação. A mente da gente é uma mente que precisa ser iluminada. O iluminismo e o humanismo e o racionalismo vão jogar uma avalanche de filosofias que vai diminuir a fé, levar as pessoas a perder a fé em Deus. Quando Nietzsche disse que Deus morreu, então muita gente aplaudiu. Se você se lembrar bem, alguns anos atrás aí surgiram 3 filmes dizendo que Deus não morreu. Depois eu convido você a parar e assistir esses filmes. E justamente você vai entender essas 4 filosofias do século XVI ao século XVIII. Iluminismo, racionalismo, humanismo e o ateísmo. Uma puxando a outra, uma levando a outra. E aí o teocentrismo morre. Porque Deus sai da história. As pessoas hoje não querem parte com Deus, não querem relacionamento com Deus, não querem nada com Deus. Essa é a igreja de Sardes. Agora, Deus é tão maravilhoso, e Jesus Cristo, ao se apresentar à igreja de Sardes, ele vai dizer: eu tenho em Sardes um resto. Eu tenho um remanescente em Sardes. Deus nunca ficou sem um remanescente em sua igreja. Em cada período da história, Deus sempre manteve os seus fiéis. Quando Elias estava profetizando a Acabe que não ia chover durante 3 anos e meio, 3 anos e meio depois, Deus vem e se mostra a Israel através de um grande milagre, queimando o sacrifício de Elias. E aí Elias, com medo de Acabe e de Jezabel, que prometeram matá-lo, ele foge e se esconde numa caverna, achando que está só.
E aí Deus aparece a Elias lá na caverna e diz: Elias, não é assim não, meu filho. Eu reservei em Israel. Eu conservei em Israel 7.000 daqueles que não se dobraram, não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram a Astarote. Você encontra essa história lá em 2 Reis, capítulo 15. Ou 1 Reis, desculpe, 1 Reis, capítulo 20. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? A referência lá da história para você examinar nas escrituras. E aqui Deus está dizendo, olha, eu conservei em Sardes um resto, um pouquinho. Existe em Sardes um pouco de gente que não aceitou beber da filosofia, não aceitou beber do iluminismo, não aceitou beber dos falsos ensinos dentro da igreja, não aceitou beber do racionalismo, do humanismo e muito menos do ateísmo. Existe em Sardes um resto. Deus ainda tem um resto. E esse resto, ele vai sobreviver, porque eles estão grudados, eles estão protegidos, eles estão sustentados pela mão de um Deus que tem as 7 estrelas, que tem os 7 Espíritos. Jesus Cristo se apresenta à igreja de Sardes como aquele que sustenta as 7 estrelas, que tem na mão as 7 estrelas, que tem os 7 Espíritos, ou seja, ele tem controle total da história da igreja. E ele diz, existe um remanescente, o resto, né, do verso 2, e existe um pouco, existe aí em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e por isso elas andarão de branco comigo. Se você falar a palavra contaminar, você só vai entender se você ler Apocalipse capítulo 14, tá bem? Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5 de Apocalipse 14, aí você vai entender o que é que Jesus Cristo está dizendo à igreja de Sardes. 14, versículo 1, versículo 4 e 5, eu acho que é isso aí. Verso 4 e 5 dizendo: estes são aqueles que não macularam as suas vestes como mulheres. Não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus. E não se achou mentira em sua boca, e nem mácula. Observe que coisa tremenda para a igreja de Sardes. Dentro da igreja de Sardes, a igreja que vai aparentemente morrer por causa da aceitação dos falsos ensinos internamente e dos falsos ensinos externamente, dentro de Sardes, Deus conserva um resto. Deus conserva uns poucos, um poucochinho, né? Como diz Paulo em Hebreus, um poucochinho. Um punhado de gente que permanece fiel. Fiel ao que, Renivaldo? Fiel à palavra. Fiel ao mandamento de Deus. Fiel à crença, à fé. Enquanto a fé está sendo jogada por terra, porque Satanás mudou a estratégia. Agora não vai haver mais perseguição. Nós vamos agora tentar tirar Deus do caso. Não, vamos resolver nosso problema aqui mesmo. O iluminismo, né, quer levar o ser humano a olhar para dentro de si mesmo para encontrar a razão de ser e a razão de viver. Aí vem o racionalismo, tentar explicar tudo pela razão, o racionalismo. Vem o humanismo, dizendo que o ser humano se desenvolve através dos relacionamentos, ele deixa de ser bicho para se tornar homem. E aí vem o ateísmo dizendo que Deus criou, que o ser humano veio do macaco, veio da lesma, veio de uma tartaruga, veio de uma borboleta, né? Aí existe uma evolução aí em que um lagarto vai se transformar numa borboleta, a borboleta se transforma num passarinho se transforma um quadrúpede, e depois o quadrúpede se transforma num macaco, o macaco se transforma num ser humano.
Eu tô até criando aqui uma sequência genética aí para a origem do ser humano. Mas a ciência tem inventado aí N sequência genética para o surgimento do ser humano. E aí vem a Bíblia dizendo que no princípio Deus criou todas as coisas. E agora, você vai ficar com a crença na palavra ou você vai ficar com a crença na ciência? Você vai ficar com a crença na teologia? Teologia, né? Teo é Deus, Deus no centro, ou você vai ficar com a filosofia? Filo, conhecimento, né? O ser humano buscando o próprio conhecimento de si mesmo e a razão de ser e de viver. Nós temos aí, né, as várias filosofias combatendo a teologia. O teocentrismo, Deus morre para dar lugar ao racionalismo, humanismo, iluminismo e o ateísmo. E aí você pode colocar ceticismo, né, e tantos outros ismos aí, que os achismos vão substituir o assim diz o Senhor. Essa é a razão de Deus dizer que a igreja de Sardes é uma igreja que está morta. Morta por quê? Porque ela começa a aceitar que pode ser, e aí eu já até citei aqui, que um grande vulto religioso em 1994 disse que pode naturalmente acontecer de Deus ter criado o macaco e o macaco ter gerado o homem, unindo ciência e religião. Ou seja, unindo Deus ao diabo. Meu amado, minha amada, Deus tem um resto aqui. E esse resto, e a igreja de Sardes, inclusive, é a única igreja que Deus promete 3 coisas aqui. Não sei se vocês perceberam. Aqui, olha. Primeiro diz que elas andarão com Jesus Cristo, vestidas de branco. E elas são dignas dessas vestimentas, elas são dignas de estar ao lado de Jesus Cristo. Por quê? Porque elas não macularam as suas vestes, elas não se macularam com mulheres, elas não aceitaram a mentira. Segundo, diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. E terceiro, eles vão ter preservado o seu nome no livro da vida. E mais aí diz que Jesus Cristo vai confessar diante de Deus essas pessoas. Ou seja, eles serão exaltados diante do universo como aqueles que não se contaminaram com falsos ensinos. Esse é o remanescente. O remanescente que nós vamos encontrar, inclusive, lá na igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 12, 17, nós encontramos o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que têm os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqueles que têm a profecia, Apocalipse 19, versículo 10, e capítulo 10, versículo 11. Aqueles que permanecem na palavra, perseveram na palavra, servem à palavra ou ensinam a palavra, amam a palavra, têm fé na palavra e praticam a palavra. Esse remanescente, ele vai receber de Deus aí, vai receber vestiduras brancas, vão andar com Jesus Cristo, vão ser vestidos de branco e não terá seu nome apagado do livro da vida. Eu volto a repetir. Todo ser humano tem seu nome registrado no livro da vida. Deus é justo. Deus não quer que ninguém pereça, nem que assim que todos alcancem o arrependimento. Moisés, quando o povo de Israel pecou, Moisés disse para Deus: Senhor, risca do teu livro o meu nome. Ele disse: eu vou riscar do meu livro aquele que pecar. Portanto, Deus estava dizendo para Moisés que todos estavam com o nome escrito no livro da vida. Agora, aquele que insiste no pecado, aquele que insiste na mentira, aquele que insiste em seguir o erro, esses aí terão seu nome apagado do livro da vida. Apocalipse 13, versículo 8, Deus diz que vai adorar a besta, aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida. Ou seja, não foi achado porque foi apagado. Salmo 69, versículo 29, diz que Deus vai riscar do livro da vida todo aquele que amar e praticar o pecado.
A igreja de Sardes é a igreja que está morta. Por quê? Porque ela começou a amar o pecado e abandonar a palavra. Deus tem um remanescente que não aceita o pecado, que não aceita a morte. Por isso eles têm o seu nome preservado, conservado no livro da vida. E esses andarão com Jesus Cristo, viverão com Jesus Cristo, reinarão com Jesus Cristo e serão exaltados diante do universo como os fiéis de Deus em todos os tempos. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti queremos viver para sempre. Aceite a gente, abençoe a gente, cure a gente e nos ajude, Senhor, a ter um coração sensível e sincero diante do Senhor, para nunca aceitar a mentira, nunca aceitar os falsos ensinos, mas viver da Tua palavra. Porque Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Senhor, ensina-nos e ajuda-nos pelo Espírito Santo a amar Teu livro, a viver pelo Teu livro, a ensinar Teu livro, a crer no Teu livro e perseverar no Teu livro. E que a Bíblia seja a nota tônica da nossa fé, da nossa religião. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.